Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 11. Aleluia. Nós vamos ler até o versículo 11. Aleluia. Eu vou ler e os irmãos acompanham. Aqueles que encontraram, diga amém. Amém. Os que não encontraram, diga, espere só mais um pouquinho. E nós vamos esperar com todo amor e carinho para juntos fazermos a leitura. Amém? Encontrou, irmão Francisco? Amém? Vamos lá então. O título vai falar sobre a oração dominical. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Somente até aí os irmãos já podem tomar os seus assentos, com toda a liberdade de glorificar o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero agora ler uma outra passagem que está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 29 e versículo 11, que diz assim: se atentem às palavras que estão sendo ditas nessa noite. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém. Palavra maravilhosa de Jesus. E nessa noite eu quero estar ministrando a palavra em cima do tema oração. Queremos falar de oração, de falar com Deus. Os discípulos observavam Jesus a orar, e nesse período em que Cristo ainda não tinha feito sacrifício por toda a humanidade, portanto, então o véu do templo não tinha se rasgado ainda, e muitas pessoas não sabiam orar, e muitos daqueles que acompanhavam ele observavam como ele falava com Deus e sentiram a necessidade de ser ensinados como eles deveriam orar. Observaram que João tinha ensinado os seus discípulos e argumentaram Jesus com essas palavras. E Jesus então começa a ensinar eles, e começa ensinando essa oração dominical. E se nós observarmos essa oração dominical, é um ensinamento tremendo de Deus para nós, como nós devemos se achegar a Deus. No livro do profeta Jeremias, o Senhor já começa a chamar o povo, e ele começa a falar os pensamentos que ele tem para o povo, dizendo que o pensamento dele não é de mal, mas ele está com um pensamento de bem para o povo. E ele começa então a pedir para o povo começar a orar a ele, começar a buscar a ele, porque quando o povo começar a buscar e orar, e o povo então encontraria Deus. E Deus começa a falar: dê-nos
profetas, para que tenha harmonia no Novo Testamento, para que se cumpra todas as profecias que foi falado acerca dessa questão. E Jesus, então, agora, como Deus na terra, ensina o povo como falar com Deus. Eu quero aqui novamente abrir ali, para me estar frisando esta oração. E o versículo 4, com ele começa dizendo que nós temos que santificar o nome de Deus. E ele começa falando: santificado seja o teu nome. E aí entra a questão lá da lei dos 10 mandamentos, que estava escrito que não se deveria chamar o nome de Deus em vão. E para que o nome do Senhor seja santificado, então nós temos que fazer o quê? Se santificar, ou seja, honrar o nome de Deus em nossas vidas. Jesus estava falando: santificado seja o vosso nome. E como que o nome de Deus vai ser santificado se eu não o santificar? Os irmãos estão me entendendo? Se eu sou um crente querosene, não sei se os irmãos já ouviram falar, né, numa pregação um dia, o crente querosene e um crente azeite de oliva. O crente querosene é aquele que por onde passa deixa mancha. E o querosene é assim, né? Solta aquela fumaça preta e mancha toda a parede, onde tiver ali de mancha. Mas se você acender com óleo de oliva, não solta mancha. Então, se eu sou um crente querosene que por onde passa deixa mancha, escandaliza os irmãos, então o nome do Senhor não será santificado. O nome do Senhor vai ser santificado através da minha vida. É dessa forma que o nome do Senhor será santificado. Eu hoje na escola bíblica dominical, através da leitura ali, me fez lembrar uma história de um crente que deu um tapa sem mão. Não sei se os irmãos já ouviram falar isso. O tapa sem mão. Havia 2 vizinhos, existia uma cerca que dividia ali as terras, um criava porco e o outro não. E o que não criava era ímpio. E falou para o vizinho crente que criava o porco, que o que criava o porco era crente, dizendo que no dia que os porcos furassem a cerca ou varassem para o quintal, ele iria matar o porco. E aí aconteceu que o porco furou a cerca e varou para o quintal do vizinho ímpio, e o vizinho matou o porco e jogou para o lado do vizinho crente, esperando uma reação de vingança ou coisa parecida. Já com certeza estava ali esperando essa atitude, mas o crente tomou uma atitude diferente. Vou dar um tapa sem mão. Tratou o porco bonitinho, dividiu ao meio e deu uma banda para o que matou. Vim trazer a bênção do Senhor aqui. A banda do porco que o Senhor matou, essa pessoa. E aquele vizinho ímpio ficou maravilhado com aquela atitude. Ele esperava uma reação diferente. Esse crente santificou o nome de Jesus nesse momento, porque o ímpio viu que realmente Deus habita na vida daquele homem. Esperava uma atitude de vingança, mas ele tratou diferente. Então o Senhor começa a ensinar: santificado seja o teu nome. Essa oração já começa a falar com quem está orando. O princípio da oração já começa falando de santificar o nome de Deus. E santificar o nome de Deus é santificar a nossa própria vida. Olha o ensinamento de Jesus e a profundidade. Alguém pode até pensar: poxa, mas é simples, né? Mas nada que vem de Jesus é simples, é tudo com profundidade e tudo com ensinamento para nosso bem-estar espiritual. Aleluia. E ele continua falando: venha o teu reino. Ele começa a ensinar os cristãos desejar que o reino de Deus venha, que o reino de Deus avance. E essa é a nossa oração, e a oração tem que ser desejosa. Eu não posso simplesmente
falar palavras sem ter desejo dela. O diálogo tem que ser vindo de dentro do coração. Os discípulos queriam aprender e Jesus estava ensinando. Jesus tinha uma intimidade com Deus, e a forma que ele falava com Deus era uma forma desejosa. Havia uma intimidade, havia ali um retorno da mensagem. Você fala com Deus e o retorno vem daquela mensagem. E o fluxo com Jesus e o Pai era dessa forma. E Jesus também queria que nós fizéssemos dessa forma. Não uma oração decorada, uma oração repetida, mas uma oração que venha do coração. Primeiro nós temos que santificar a nossa vida, santificado seja o teu nome. Agora venha a nós o teu reino. Nós temos que ter desejo pelo reino de Deus. Quando Jesus estava perante Pilatos, ele disse para Pilatos, quando Pilatos disse, tu és rei, e ele disse, o meu reino não é deste mundo, porque se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos lutariam por mim. Olha que maravilha. Então nós, como súditos de Jesus, nós temos que lutar por Ele. Glória a Jesus. Agora nós lutamos pelo reino dele, porque naquele momento o povo estava crucificando ele e não defendendo ele, mas surgiria um povo que creriam no seu nome, que iriam defender o reino dele. E aqui está uma partícula desse povo que defende o reino de Deus, que deseja ver o reino de Deus. E Jesus estava falando para o povo: venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. Louvado seja o santo nome do Senhor. Continuemos. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Aqui há um pedido, né? Na oração, Jesus também pensou no alimento do ser humano. E Jesus, nessa oração, ensina o povo também a se preocupar com essa parte de sua vida, ensinando que nem tudo é só o espiritual, não é só buscar a Deus, mas sim também trabalhar para ter o pão. E para trabalhar para ter o pão, nós temos que ter saúde. E para ter saúde, nós temos que se chegar a Deus e pedir a Ele: dai-nos cada dia o pão nosso. Aqui o Senhor nos ensina também a confiar em Deus, crendo que Ele é o provedor, é o Deus da provisão, crendo que se a porta está fechada, Deus irá abrir a porta. Nós iremos já falar sobre pedir e assim usar. Mas nessa oração, Jesus já nos ensina a confiar em Deus e a pedir a Ele, a confiar nele. A confiança tem que ser em Deus. A oração está sendo direta para Deus. Ele não está falando aqui para que o vizinho se lembre, para que o irmão se lembre, para que o pai se lembre, a mãe se lembre, não, para que Deus venha se lembrar. Nós está pedindo diretamente para que Deus não deixe faltar o pão de cada dia. Aleluia. E aí vem a parte agora do perdão, e ele começa a dizer no versículo 4: perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Aí aqui já há um apertozinho. Você vê que a palavra de Jesus tudo é ensinamento. Como que eu vou falar para Deus me perdoar, se eu também não perdoar aquele que me feriu, aquele que me machucou? Há um conjunto. A palavra está dizendo: perdoa os meus pecados, como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Ele está aqui relatando diante de Deus. A oração tem que ser assim: Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu também tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Agora, se é uma pessoa que não perdoa,
chegar diante de Deus e pedir para que Deus perdoe. Aí se encaixa justamente naquele testemunho que eu disse para os irmãos, no dia que eu fui lá na delegacia, retirar a queixa do cidadão que quis me matar. O conselho do homem de Deus para mim foi esse: perdoa, porque se não perdoar, como é que Deus vai te perdoar? Eu não podia de forma nenhuma chegar diante de Deus para que Deus viesse perdoar os meus pecados, sendo que eu condenei o homem, não perdoei, quis o mal da pessoa. Há uma luta interna. E a oração dominical nos ensina que nós temos que perdoar para depois ser perdoado. A palavra do Senhor diz que antes de nós deixarmos a oferta no altar, primeiro nós temos que se reconciliar com os nossos irmãos. Se eu tiver uma queixa contra o irmão, primeiro eu tenho que me reconciliar com ele, os perdoar, e aí sim eu vou entregar minha oferta diante do altar de Deus. E a oração dominical nos ensina esta questão. E não nos conduzas em tentação, mas nos livres de todo o mal. É verdade que está pedindo a Deus aqui, para Deus livrar da tentação. Não me conduzas à tentação, me livre do mal. E eu quero continuar aqui o que Jesus continuou dizendo nesse texto. Depois de ele ensinar os discípulos a orar, a oração dominical, ele contou uma história, uma parábola. E ele contou a parábola do amigo importuno. Disse-lhe também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para vos dar. Digo-vos que ainda que se não levante e dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver misto. Eu vos digo a vós: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abri-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, que se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedir. Então, entro aqui no centro da mensagem que Deus quer que vocês ouçam nessa noite. Deus quer que nós busquemos a Ele mais. Deus quer ouvir nós pedirmos a Ele. Nós só iremos pedir, só iremos receber se nós pedir, bater na porta. Se nós bater na porta, a porta vai se abrir. Se nós pedirmos, nós receberemos. E se nós buscarmos, nós o encontraremos. Jesus ensinou a oração, como falar com Deus, e em seguida falou essa parábola, dizendo que aquele amigo iria se levantar não
porque fosse amigo, mas por conta da importunação, ele ia acabar se levantando. Então Jesus está falando que por muitas vezes, se nós importunarmos a Deus, pela sua infinita bondade, Ele vai nos ouvir. Mas é interessante que Jesus está aqui abrindo um parêntese nessa história para dizer que nós temos que bater na porta. Nada vai cair do céu sem esforço, sem desejo, sem busca. Mesmo que haja uma promessa, tem que haver uma busca, tem que haver um esforço. Havia uma promessa de Moisés e para o povo que eles iam herdar a terra prometida, mas houve que ter um esforço. A terra estava lá, mas a terra estava ocupada. Deus chamou Josué para um particular e disse para ele: tem bom ânimo, te esforça, que eu vou te ajudar. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser também com você. E aí Josué toma uma atitude, é encorajado por Deus, e aí ele encoraja o povo, para que o povo lute, para que o povo se esforce, que Deus estaria ajudando. Jesus está falando para nós: olha, bate na porta. Aleluia, Jesus. Que a porta vai se abrir. Busca, que você encontrará. Pede, que você vai receber. Quando Jesus subiu para o céu depois de ressuscitado, Ele soprou o Espírito Santo sobre a vida dos discípulos e disse para eles: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E o povo então começou a se reunir ali. O povo estava em concordância em oração. O propósito deles era esperar essa promessa. E ali eles buscavam Deus em oração. Ali eles batiam na porta. Ali eles pediam a Deus. E até que então chegou o tempo que a promessa se cumpriu. E para a nossa vida também não é diferente. Tem pessoas que ainda não foram batizadas com o Espírito Santo, e isso não vai se dar de qualquer forma. Tem que primeiro ter desejo no coração. Você tem que desejar ardentemente, querer isso. Esse povo estava lá ardentemente querendo. Eles já tinham conhecido Jesus, tinham vivido com Jesus, mas ainda não tinham tido essa experiência sobrenatural de ter o Espírito Santo dentro da sua vida, de ter uma ousadia como Jesus tinha, de ter sabedoria como Jesus tinha dentro das Escrituras Sagradas, inspirada pelo Espírito Santo. E eles queriam isso, e eles desejavam isso, e eles receberam isso. E Deus está falando nessa noite, porque Ele sabe do desejo do coração dos irmãos. Ele sabe o que cada um aqui quer, mas Ele está falando: me busca, bate na porta, me pede. E nós temos que pedir com sabedoria, porque uma certa feita Jesus falou que não recebe o homem por pedir mal. Então nós temos que pedir certo, e Jesus começou falando certo, começou ensinando a orar, já começou por aí. Primeiro Ele ensinou a orar, e depois veio essa advertência, esse puxãozinho de orelha. Eu não posso nem chamar de puxão de orelha, mas eu posso falar de uma palavra motivadora, uma palavra confrontadora, para que haja um despertamento, porque muitas das vezes nós estamos dispersos concernente à vontade de Deus. Queremos viver somente a nossa vida. Estamos bem com Deus, estamos orando, eu estou buscando, estou congregando, estou fazendo o que é certo. Mas Jesus, Ele quer uma intimidade, Ele tem muito a entregar, e Ele está vendo que muitas poucas pessoas estão batendo na porta. Ontem na torre de oração só teve uma Alice e a irmã Rosilda na oração. Eu estava um pouco ocupado ali atrás, ouvindo, porque às vezes eu gosto de deixar eles puxar o comando,
Porque o verdadeiro líder, ele delega poder. Poucas vezes eu faltei essa oração com eles, mas algumas vezes eu me recuo para que eles tomem a iniciativa, tomem a frente. Eles são a liderança dessa oração. Mas cadê o povo da Bethesda 11 que não quer mais orar? Cadê o povo da Bethesda 11 que não quer bater na porta em comunhão com a igreja? Porque é bem verdade que se nós entrarmos no nosso quarto e fechar a porta, nós iremos falar com Deus. Mas existe um momento também que Deus quer que a igreja esteja em união, em oração, como aconteceu em Atos 2. Lá em Atos 2, os irmãos estavam cada um em sua casa, com a porta fechada, ou eles estavam reunidos em um lugar em oração? Eles estavam todos unidos em um lugar, em concordância, porque a oração concordada tem o seu poder. E é isso que Deus quer de nós. Cada um tem a sua individualidade e o seu particular com Deus, mas a igreja é um corpo, e o corpo tem que estar unido. O braço não pode estar longe da cabeça e a perna longe do corpo. O corpo tem que estar junto. E existe um momento aqui na Bethesda 11 de oração em conjunto, que é no sábado, na torre de oração. Mas o povo não quer bater na porta. O povo não quer buscar a Deus. O povo não quer pedir a Deus. E por que Deus vai responder alguma coisa se não pede? Como que Deus vai abrir porta se não bate na porta? Como que Deus vai se revelar ao povo se o povo não quer se encontrar com Ele? Não quer buscar a Ele para ter um encontro com Ele? Deus está bradando nessa noite. Porque quando isso acontecer, o Pai está falando nessa noite que Ele é mais bondoso do que nós. Qual é o filho que Ele pede? Pães, Ele vai dar pedra, e assim Ele começa falando. Falando de Deus dessa forma. Então, meus irmãos, vamos unir a oração. Vamos buscar a Deus. Porque o mundo está indo de mal a pior. O mundo está indo de mal a pior. Mas nós queremos que o reino de Deus venha sobre nós. Como a segunda palavra da oração dominical. O reino de Deus tem que ser a prioridade na nossa vida. Nós temos tempo para tudo. Olha como Deus é bom, nós temos tempo para tudo. Temos tempo para a família, temos tempo para o nosso lazer. E Deus se agrada disso, mas Deus não quer que nós deixe de dar prioridade ao reino dele. O reino é prioridade. O resto é consequência por buscar o reino de Deus. Como está escrito na palavra: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. À medida que eu vou buscando o reino de Deus, Deus vai abençoando a minha família, Deus vai dando saúde, Deus vai abrindo a porta, Deus me dá a oportunidade de lazer. À medida que eu busco o reino de Deus. Mas se eu deixar de dar prioridade em primeiro lugar ao reino, então daí já vou remar ao contrário da correnteza das águas. As águas correm para um lado, eu estou querendo correr para o outro, e aí vai se tornar difícil, vai ter dificuldade. Então, Deus tem inspirado a falar sobre isso, porque Ele deseja que nós buscamos, porque é bom buscar a Deus. Esse dia Deus colocou um desejo muito grande para quem estava orando, em um particular, porque a gente está na frente da obra, e a vida do pastor tem que ser oração, e uma oração às vezes meio maluca, e Deus colocou no meu coração que está aqui da 11 à meia-noite. Esses dias eu senti, eu vou orar, eu comecei a orar, irmãos, eu estou orando, estou sentindo um pico de sono. Começo a orar 11 horas, depois da meia-noite eu estou orando, só vou para casa porque infelizmente tem que trabalhar no outro dia, e a gente tem que se organizar. Mas eu estou sentindo que Deus está me levantando. Não estou sentindo peso, não estou sentindo sono. Aleluia. Esses dias estava um pouco aflito, e por muitas vezes eu como pastor, não posso desabafar com ninguém, nem com a minha mulher, nem com ninguém, porque às vezes o meu desabafo pode ferir alguém, pode desmotivar alguém, e às vezes eu me sinto meio que encurralado nessa questão. Eu digo, eu vou falar com o pai pode me ouvir, ele tem autoridade para mim.
mostrar fraqueza para quem eu lidero. Eu sempre tenho que estar com uma boa palavra, com um bom ânimo. E eu fui falar com o pai, fui ali naquele monte da resposta ali. E orei a Deus ali naquele lugar e senti uma paz tão grande. Eu sei que Deus me ouviu ali naquele lugar. E eu quero dizer para os irmãos, vamos se unir em oração, meus irmãos. Deus tem tanta promessa para essa congregação. Deus quer batizar pessoas com o Espírito Santo nessa congregação. Deus quer entregar dons ministeriais para os irmãos aqui. Mas se vocês não buscar, não vai receber, irmãos. Se não bater na porta, não recebe. Se não buscar, não encontra. Vamos buscar a Deus. Estamos vivendo na graça, um favor imerecido. Temos uma casa de oração com livre acesso para orarmos. Se os irmãos sentirem vontade de orar, pastor, eu estou sentindo de orar, me dá a chave aí, vem orar, irmão. Vamos buscar a Deus, que nós seremos mais que vencedores. Amém, meus irmãos? A torre de oração é só um dia na semana. Só um dia, um horário que nem é cansativo. É das 7 às 8 da noite, para não atrapalhar ninguém. Para alguém dizer, não, eu trabalhei até tal horário. Das 7 às 8 da noite, meus irmãos, só um dia na semana. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O negócio está devagar. Só as misericórdias de Deus para nós não sermos consumidos. Mas Deus é infinito em amor. E Ele está desejoso que você venha buscar Ele. Venha buscar, meus irmãos. Aceite o conselho de Deus nessa noite. Para a nossa vida. Porque aí vai estar a nossa saúde espiritual. Amém? Se coloque de pé nesse momento. Aleluia. Vamos fazer uma oração nesse momento. Curve sua cabeça, eleve os seus pensamentos.